Pegue sua Bíblia e abra comigo. No Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quem achou? Então acompanhe comigo, eu vou ler alguns versículos desse texto. Se alguém está sem Bíblia, junte-se com alguém aí, empreste a Bíblia, leia junto para a gente poder acompanhar junto. Hebreus capítulo 12, vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ou que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é o Deus dos céus. Versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Vamos orar. Senhor, obrigado pela chance, pela oportunidade, pela graça de poder estar na Tua casa mais uma vez e poder participar da comunhão dos santos, Pai. Obrigado por esta palavra, que o Senhor seja piedoso conosco e nos fale profundamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 12 de Hebreus, ele começa dizendo o seguinte: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mantenha a sua Bíblia aberta que a gente vai ler junto aqui. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Quem é essa nuvem de testemunha que ele se refere aqui? Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber que a nuvem de testemunhas, a quantidade de testemunhas que ele está se referindo, é aquela lista que está no capítulo 11, dos chamados heróis da fé. Abraão, Moisés, tantos outros, Elias. Há uma lista lá de homens e mulheres que venceram pela fé. Uma lista de homens e mulheres que foram fiéis a Deus. Uma lista de homens e mulheres que foram santos. Pessoas assim, o texto fala lá, que o mundo não era digno. É o que fala no capítulo 11. Então essa nuvem de testemunhas se refere ao capítulo 11, aquela lista de pessoas que nós conhecemos hoje como os chamados heróis da fé. Então ele está dizendo, nós temos uma nuvem muito grande, homens que venceram, não obstante as dificuldades. Nós podemos olhar para essas pessoas, nós podemos ler a história delas que está escrita na Bíblia e nos espelharmos nelas, olhar para essas pessoas e procurar aprender com elas, porque todos aqueles que nós consideramos hoje homens santos do passado, no fundo, eles eram pessoas igual a gente, eu não é? Pessoas, o próprio Tiago diz o seguinte, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então quando a gente olha esses homens do passado, a gente olha, poxa vida, eles eram sobre-humanos, eles eram ETs. Não, eles eram gente. Se você furasse, saía sangue. Eles eram gente como a gente, como já diz alguém aí. Ele era gente como a gente, não tinha diferença nenhuma, eles eram pessoas como nós. Mas são pessoas que venceram, e a orientação bíblica, olha para eles, eles são a nuvem, eles são testemunhas
de integridade, de que vale a pena, de que é possível. E eu fico imaginando o seguinte, irmãos, você já pensou nessa possibilidade? Você pensou nessa realidade de que um dia nós estaremos com eles? Um dia a gente vai encontrar Moisés. E aí, Moisés, tudo bem com você? E aí, me conta aquela história do Mar Vermelho lá. O que você sentiu naquela hora lá? O que você sentiu lá? A gente vai poder... É uma realidade, eu ou não é? A gente vai encontrar com esses homens e mulheres no céu. A gente vai bater um papo com Elias. Vai ou não vai? Elias, qual foi a sensação daquela viagem na carruagem lá, ou no redemoinho lá, que você subiu ao céu lá? Como é que foi esse negócio aí? A gente vai estar com essa gente. E a gente vai descobrir que eles eram, na época, quando estavam aqui, tão humanos quanto a gente. E eles venceram. Porque a gente tem que parar com esse negócio. Eu sou fraco, eu sou pobre coitado, eu não consigo ser um cristão, eu não consigo cumprir os mandamentos de Deus. Ah, meu Deus, isso é para super-herói, isso é para gente preparada. Não, isso é para gente como eu e você. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados para a gente. Então dá para ver uma vida íntegra. Dá para ver uma vida santa. Dá ou não dá? Dá. Dá para ter uma vida de comunhão com Deus plena. Porque a gente olha para essa nuvem de testemunhas e vê que eles venceram. E digo mais para vocês, não somente para aqueles do passado, mas hoje a gente pode se espelhar em muita gente boa. Na igreja tem gente boa, tem ou não tem? Todo mundo é gente boa. A igreja só tem santo, íntegro, incorruptível, mais ou menos. Mas a gente tem ainda na igreja... E eu falo, nossa igreja mesmo, e a igreja como um todo, gente muito boa, gente que vale a pena se espelhar. Você não conhece um cristão que você olha para ele e fala, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu quero ser igual a ele quando crescer. Tem gente boa. Então a gente hoje tem a nuvem de testemunhas até mesmo entre nós. Não pessoas perfeitas, não, você não vai encontrar ninguém perfeito, mas você encontra pessoas que você pode se espelhar nelas. Amém, irmãos? Não sei se você sabia, mas você está sentado ao lado de um santo aí. Olha para ele aí, olha que santidade. Você consegue até enxergar aquele negocinho na cabeça dele assim, ó. Aquela auréola. Posicionalmente em Cristo nós somos santos. Então, a gente ainda tem, irmãos, nem tudo está perdido. Eu sei que tem muita gente que... Tudo bem, na igreja que não é lá essas coisas, mas a gente tem muita gente boa que a gente pode se espelhar, irmãos. E infelizmente nós temos uma tendência a nos espelharmos sempre os piores. A gente tem uma tendência incrível de se espelhar nos piores. A gente olha e fala assim, em vez de olhar para os melhores, a gente olha para os piores. Se o irmão pode, eu posso também. Outro dia eu vi no Face lá o irmãozinho tomando um negócio lá, eu também posso. Por que tem que se espelhar nessa gente? Por que tem que se espelhar nesse... eu vi o irmãozinho lá frequentando lá um negócio, uma baladinha lá, eu vi lá, aí eu também... Por que a gente tem que se espelhar nos piores? Por que não se espelha nos melhores? Naqueles que têm uma vida digna. Eu me converti quando eu tinha 17 anos, irmãos. Faz pouco tempo isso, pouco tempo. E eu lembro que quando me converti, eu olhei ao meu redor, lá na minha igreja no Rio Grande do Sul, e eu vi um rapaz, que hoje é pastor amigo, alguns conhecem, pastor Jorge de Los Santos. Ele era diretor de jovens, ele era diácono. Aí, quando eu cheguei na igreja, ele me recebeu muito bem, e ele me ajudou muito no começo da minha vida cristã, me ajudou muito. Eu olhei para aquele camarada e falei, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele, porque eu via que ele era um cara íntegro, um cara, sabe, passava por dificuldades, mas sempre reto diante de Deus, homem de oração, estava na igreja, louvava, cantava, sabe, eu olhei para ele e falei, eu quero ser igual a esse cara aí. Porque ele me pareceu uma pessoa muito correta. E eu confesso que nos meus primeiros anos de vida cristã, eu procurei me espelhar nele. Eu procurei agir como ele agia. Conversava muito com ele. E ele me ajudou muito. Por que a gente tem que se espelhar nos piores? Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Amém, irmãos? E nós podemos nos espelhar nos melhores. Nós temos uma nuvem de testemunhas e a gente pode entender que apesar das nossas imperfeições, a gente pode muito bem olhar para algumas pessoas e enxergar nelas a revelação de Cristo nelas, pessoas íntegras. Por que se espelhar nos piores? Vamos olhar para os melhores. Amém? Faça isso, olhe para os melhores. Mas o pastor lá não sei o que, teve um pastor aí que tacou fogo nos filhos. E aí, você vai tacar, eu vou tacar fogo nos meus filhos? Porque eu nem consigo fazer isso. Eles me matam antes.
Ah, porque o fulano lá não interessa. Eu quero me espelhar nos melhores. Eu tenho uma nuvem de testemunhas, tanto do passado, que estão nas escrituras, quanto no meu dia a dia. Eu quero me espelhar nessas nuvens de testemunha, entendendo que eles não são perfeitos. Eles têm as suas falhas, eles não são perfeitos. Mas eu posso me espelhar muito bem neles. Totalmente neles. E aí, o escritor aos Hebreus, talvez Paulo, não é certo, mas ele vai dizer para a gente algumas atitudes que nós precisamos tomar. Ele diz o seguinte: nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, então nós vamos ter que correr a carreira que nos está proposta. Vamos correr a carreira que nos está proposta. Então, ele está mostrando algumas atitudes que eu tenho que ter para correr bem a carreira. O irmão Manuel usou uma palavra que eu vou usar aqui. Ele usou aquela palavra, eu estou na carreira. Ele usou isso aí, não foi? Há 32 anos. Eu estou na carreira há 32 anos. Carreira, corrida, ele está se referindo aqui, embora era um esporte olímpico, já existiam esportes naquela época, a corrida era um esporte muito praticado naquela época. Então ele está dizendo o seguinte, principalmente a maratona. A maratona já existia naquela época. Então ele está se referindo aqui a uma corrida, não uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida a vida cristã não é uma corrida curta, que você começa a correr e corre 100 metros e para. Não, a vida cristã é uma maratona, ela é longa. Exige resistência, exige paciência, e a gente vai ver daqui a pouco. Então ele compara a vida cristã a uma carreira, a uma corrida. Quantos estão correndo na fé aqui? Digo amém. Há quanto tempo você está correndo? Fala aí o tempo que você está correndo na vida aqui. Fala para mim aí. Quanto tempo? Muito bem. Eric, quantos anos você está correndo, Eric? 32 anos. Irmão Wilton, quanto tempo você está correndo, irmão Wilton? Oi? 30 anos. Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Patrícia, quantos anos você está correndo, Patrícia? Já entregou a idade já também. Ela está correndo. Quantos anos você está correndo? Alguns estão correndo há menos tempo, mas a vida cristã, ela é uma corrida. E ele dá algumas orientações aqui que eu queria passar para vocês. Olha o que diz o texto no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Repita comigo, deixemos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu achei interessante isso aqui, meditando esse texto aqui. Ele faz diferenciação entre embaraço e pecado. Ele não coloca tudo no mesmo pacote. Ele fala assim, ó, nós temos que deixar todo embaraço, uma coisa, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então ele faz uma diferença aqui entre embaraço e pecado. Para você poder correr a corrida, você tem que deixar de lado todo embaraço e pecado. Então são coisas diferentes. Embaraço é uma coisa, pecado é outra. O que é embaraço? Embaraço no original é ogikos, que significa peso. Então ele está falando assim, ó, ele está dizendo o seguinte, abandone o peso. Por quê? Porque os atletas naquela época não tinham academia. Eles não tinham academia, não tinham suplemento alimentar, não tinha essas coisas. Então eles treinavam de maneira rústica e eles faziam o seguinte, amarravam sacos de areia nas suas canelas, nas suas pernas, e eles corriam com sacos de areia. Para ter mais resistência, para ter mais massa muscular, para poder resistir mais, para fortalecer a musculatura. Então eles corriam, treinavam durante muito tempo com sacos de areia amarrados nas suas canelas, nas suas pernas. Então, você imagina a pessoa correndo com sacos de areia. Que dificuldade, que luta, que problema. E o técnico, eu já via que as pessoas treinavam, corre, vamos lá, corre para lá, corre para cá. Havia um desgaste muito grande. Mas à medida que ele corria com aqueles sacos de areia nas pernas, ele fortalecia a sua musculatura, ele pegava resistência. Quando chegava no dia da corrida, o treinador dizia, agora tira os sacos. E quando ele tirava aquele saco de areia, o cara saía que era uma bala. Porque ele conseguia se desvencilhar daquele peso. O autor está se referindo exatamente a isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, para você correr a corrida cristã, você tem que abandonar os sacos de areia. Você tem que tirar os pesos que estão sobre a tua vida. Você não pode correr com peso. Tem muita gente que está correndo a vida cristã, mas em câmera lenta. Com dificuldade, com muita dificuldade. Por que ele está correndo com dificuldade? Porque ele tem muito peso nas suas vidas. Muito embaraço, muito atrapalho.
Tem gente muito atrapalhada, tem ou não tem? Você conhece alguém assim? Muito atrapalhado, muito cheio de embaraço, cheio de peso, por isso que não consegue correr. Agora, o que me chama a atenção é que ele faz a diferença entre embaraço e pecado. E eu fiquei pensando, como assim embaraço? Tem coisa na nossa vida que não é pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Tem coisa que atrapalha a nossa vida. Me presta aqui o celular de vocês aí. Presta aqui. Eu te pergunto, é pecado ter celular? É pecado usar celular? Mas isso aqui é um embaraço que você não imagina, gente. Isso aqui é um embaraço que você não imagina. Isso aqui é um exemplo apenas. Tem muita coisa. Embaraço. Tem gente que não consegue nem orar por causa disso aqui. Tem gente que não consegue nem orar. Porque toda hora... Motor, igual o meu, né? Motor. Alô, motor. Não tem como. O cara fica em silêncio, meio de oração. Lá está o negócio. Não consegue desligar o negócio. Não consegue parar. Não consegue. O negócio fica ligado 24 horas. Dorme com ele debaixo do travesseiro. E alguns dormem com ele na mão. Cuidado que dá choque esse negócio aí. Dorme assim. Isso aqui é apenas um exemplo. É pecado ter um celular? Não. Mas isso aqui pode ser um embaraço para a tua vida espiritual. Então tem coisa que não é pecado. Tem coisa que não é pecado, mas pode ser um embaraço. Às vezes a pessoa tem algumas coisas na sua vida que não é pecado, mas é um embaraço violento. Sabe? Principalmente na área de diversão, divertimento. Não é pecado assistir televisão, não é pecado você ver filme, não é pecado você se divertir, não. Mas isso pode ser um grande embaraço. Quer ver uma coisa que eu sei que vai mexer com alguns aí? Time de futebol. É pecado torcer por um time ou não? Não. Mas pode ser um baita do embaraço, gente. Pode ser um baita do embaraço. O cara deixar de vir na igreja para assistir o jogo. Isso é embaraço. A pessoa ficar triste, chateada, de mal com a vida, chutar o cachorro em casa porque o time perdeu. Ou então fica muito eufórico e chega no culto, o cara chega todo alegre no culto. Tchau, meus irmãos, e aí, tudo bem? Pá? Aí você sabe que o time dele ganhou. Por isso que ele está feliz. Ele chega atrasado, meio chateado e tal. Isso é embaraço, gente. Atrapalha ou não atrapalha? E tantas outras coisas que não são pecado. Eu vejo crente discutindo, às vezes, até no Facebook, os galinha, os Bambi, não sei o que mais lá e tal. E essas discutem, aquela confusão toda. Eu te pergunto, tem muito embaraço. A gente tem que se livrar desses embaraços, as coisas que atrapalham a nossa vida cristã, irmão. Tem muita coisa que atrapalha a nossa vida, que pode até não ser pecado. Os compromissos e tantas agendas cheias de atividades para cá, para lá. Final de semana, a gente não tem tempo para vir na igreja, porque tem um monte de coisa para fazer. Isso é embaraço. A gente tem que se livrar. Tem coisa que não é pecado, mas torna-se um embaraço que impede você de ter uma comunhão com Deus. E ele está dizendo, deixa todo o embaraço, tudo aquilo que te atrapalha, aquilo que te atrapalha de correr a corrida, deixa de lado. E ele continua no versículo, no mesmo capítulo ainda, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Agora sim, agora o negócio é sério, já é sério o embaraço. Mas o pecado que tão de perto nos rodeia, hamartia, errar o alvo. Teologicamente, errar o alvo. Toda vez que a gente erra o alvo, toda vez que a gente peca, toda vez que a gente erra o alvo, a gente peca. Então você vai encontrar aqui, ele admitindo o seguinte, o pecado está perto da gente. O pecado ele nos cerca e nos rodeia todos os dias. O alvo para ser errado, ele é no trabalho, em casa, qualquer lugar que você vai, o pecado está ao seu redor, ele anda ao redor. O diabo fica ao nosso derredor, mas o pecado fica ao nosso redor. E ele admite isso. Ele diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está nos rodeando constantemente. Mas assim como aquelas referências nossas, aquela nuvem de testemunhas conseguiu vencer o pecado, por que a gente não pode vencer o pecado? Você acredita, irmãos, que Deus nos dá capacidade de vencer o pecado? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Deus nos dá a capacidade de vencer. É possível um homem ser um homem íntegro? É possível ou não é possível? Claro que sim. É possível um jovem manter-se puro. É possível as pessoas manterem uma comunhão plena com Deus. É possível os meninos e as meninas terem um namoro, os jovens terem um namoro decente. É possível, por que não?
Ah, mas é que o mundo já é possível sim. É possível as pessoas terem uma família abençoada. É possível isso. Embora o pecado esteja constantemente ao nosso derredor, nós precisamos tomar cuidado com o pecado. Ele cerca a gente, está sempre cercando. Onde você vai, ele está por lá. Sempre está por lá. Sempre é uma tentação no caminho. Sempre é uma tentação no caminho. Sempre tem alguma coisa para tentar nos tirar do foco, nos tirar da corrida. Sempre tem um pecado, alguma coisa para dizer, sai da corrida. E eu já falei algum tempo atrás, quando eu preguei um tema parecido com esse, quando um dos nossos atletas, numa Olimpíada, muito tempo atrás, Vanderlei Cordeiro, ele estava correndo a Olimpíada, ele estava em primeiro lugar, vocês lembram disso? Ele estava em primeiro lugar lá, ele ia chegar em primeiro lugar, e ele estava correndo tranquilo, de repente aparece um cara doido no meio do... Vocês lembram disso ou não? Apareceu no meio do caminho, tirou ele da corrida. Pegou o Vanderlei Cordeiro, o brasileiro que ia ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, e jogou ele na calçada. E aí ficou aquela expectativa, ele não volta mais. O nosso brasileiro Vanderlei, ele se levantou, ajudado por algumas pessoas, ele se levantou e voltou para a corrida, e chegou lá no final. Chegou em terceiro, mas ele chegou no final da corrida. A gente está correndo, irmãos, vai bonito, vai lindo, a gente está correndo bem, e de repente aparece um atrapalho na nossa vida, na nossa frente, quer nos tirar da corrida. O que você faz? Você pode até cair no chão, mas se levante e volte para a corrida, em nome de Jesus Cristo. O pecado está ao nosso redor, e a gente tem que abandonar a prática do pecado, irmãos. A gente tem que abandonar a prática do pecado. Sabe, aquele pecado que você consistentemente sempre está cometendo, isso tem que ser abandonado. A Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. E aquele que as esconde, aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que abandona e deixa, alcançará misericórdia. Às vezes a gente não está correndo melhor, não está sendo mais abençoado, mais feliz, mais contundente, uma vida mais coerente, porque tem pecado na nossa vida, irmão. O negócio não anda, ninguém consegue correr com mochila nas costas. O pecado tem que ser abandonado, ele tem que ser jogado para fora. Ele atrapalha, ele arrebenta com a nossa vida. Ele destrói a nossa vida, ele mina nossas resistências, ele atrapalha toda a nossa vida. Uma pessoa não consegue se manter na corrida por causa do pecado. O pecado tem que ser abandonado, tem que ser deixado. A gente tem que pedir perdão para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque além de ser uma ofensa diante do Pai, uma coisa é certa que eu vou te falar aqui agora: o pecado será descoberto. Mais cedo ou mais tarde ele vem à tona. O cara pode trair a mulher durante o tempo que necessário, pode trair por algum tempo, mas uma hora a coisa aparece. Aparece ou não aparece? Uma hora vai acontecer alguma coisa. Então confesse, abandone, peça perdão, reconcilie-se enquanto é tempo, porque uma hora a coisa vem à tona. A pessoa pode pecar, pode fazer um monte de transgressão, mas uma hora esse pecado vem à tona. Se não houver confissão, se não houver arrependimento, ele vai vir à tona, ele vai aparecer. E alguém já disse o seguinte: confesse as suas transgressões antes que alguém as exagere. Porque alguém vai pegar isso e vai exagerar. Ah, mas ele fez isso. Não, eu não fiz tudo isso não sou tão pecador assim. Mas aí já era. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o pecado nos cerca. A gente tem que saber tratar com ele, evitá-lo. E quando a gente, em algum momento, pecar, pedir perdão para Deus. E não ficar contumaz naquele erro, porque isso vai acabar com a nossa vida. Isso vai tirar a gente da carreira. Isso vai acabar, porque não tem jeito. O pecado é uma coisa que, uma hora, ele vem à tona. Uma hora o próprio diabo dá um jeito, às vezes não é o diabo, às vezes é o próprio Deus que diz: agora chega, vou mostrar esse negócio aí, vamos levantar. Isso aqui é muito sério. Então a gente tem que tratar o pecado como um inimigo, porque ele pode não somente acabar com a nossa vida, acabar com o que nós temos, acabar com a nossa família, mas ele pode acabar com a nossa vida. O salário do pecado é a morte. A gente não pode brincar com o pecado. O salário do pecado é a morte. Você trabalha todo mês, trabalha, se esforça, acorda cedo. Quando chega no dia do pagamento, o teu dinheiro está lá depositado. Aqui está o pagamento pelo teu trabalho. Está aqui, ó. E aí o patrão te paga. Ele vai te pagar por aquilo que você trabalhou. Peca, e um dia vem o pagamento. Qual é o pagamento? A morte.
O salário, a recompensa do pecado é a morte. Por isso que ele enfatiza esse detalhe aqui. Olha, deixa o embaraço e, por favor, abandona, tira o pecado que tão de perto nos rodeia, porque ele não nos deixa correr uma corrida como nós deveríamos correr. E eu digo para vocês, a vida cristã é uma corrida. E não uma corrida, como eu disse, de 100 metros. Não uma corrida que, como o Bolt, a gente consegue correr em 9 segundos, 9 e pouco. Não, a vida cristã é uma maratona. Ela exige paciência, perseverança. Tem que ser treinado em longas distâncias. Gente, começa a correr um pouquinho na vida cristã, corre um pouquinho, desanima. Não, a vida cristã exige perseverança. Eu fico muito feliz quando vejo algumas pessoas, como eu ouvi aqui, eu estou há 30 anos na fé, eu estou há 40 anos, desde que eu nasci. Que bom, parabéns para vocês, meus irmãos, porque vocês estão perseverando na corrida, glória a Deus por isso. Tem gente que não consegue, graças a Deus. As pessoas que nascem no lar cristão, como a Patrícia e tantos outros, as Patrícias aqui e outras pessoas mais, o Adriano e muitos de vocês que nasceram, que tiveram a oportunidade de nascer no lar cristão e que estão até hoje firmes com Deus, eu aplaudo essas pessoas, gente, eu aplaudo essas pessoas. Eu aplaudo do que aquele que viveu a infância na igreja, aprontou horror, depois vem contar um testemunho, porque a minha vida arrebentou. Que bom que ele voltou, é bom que volte. Mas essas pessoas que nasceram lá cristão, se converteram e nunca abandonaram a sua fé, isso é um privilégio, isso é maravilhoso, isso é lindo. 59 anos, você nasceu lá cristão, né, Daniel? Olha esse exemplo. Vou te dar uma moral agora, Daniel, sempre tinha. Olha que isso é maravilhoso, irmãos. Uma pessoa que nasceu no lar cristão está aí, um homem de Deus reconhecido, íntegro. Todo mundo sabe da integridade de Daniel, sabe que ele é um homem de Deus, um espelho, a gente se espelha nele, na sua família. Olha só que bonito isso, irmãos, merece aplauso. Ele está correndo já faz um tempinho, já há 59 anos, e está ali firme, aleluia, glória a Deus. Ele é bem mais velho que eu, mas ele está correndo. Isso é um privilégio, gente, poder correr. Agora, eu não quero enganar você, não. Eu vou voltar a falar. A corrida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tem que ter perseverança. Tem que, de vez em quando, dar sede. A gente está correndo, dá uma sede, e alguém sempre estende um copo d'água para a gente na corrida. A gente toma aquela água, joga na cara, joga na cabeça, como os atletas, e continua correndo. De vez em quando dá sede, a gente tem sede. De vez em quando, e alguém alcança um copo d'água, uma oração para a gente, um abraço, e a gente renova as forças e continua correndo. Tem horas que a gente cansa ou não cansa? Tem hora que a gente fica cansado, e quando a gente está cansado, o que a gente faz? A gente não desiste da corrida. O atleta, quando está cansado, ele só diminui um pouquinho a marcha, ele diminui e depois ele volta a correr. Se você estiver cansado, por favor, não saia da corrida. Peça para que Deus renove as suas forças. Você pode até diminuir o ritmo, mas por favor, não saia da corrida. Você pode até diminuir o ritmo, mas por favor, não saia da corrida. Às vezes a gente fica cansado, às vezes dá vontade de parar. A vezes dá vontade de parar, mas quando a gente olha para a nuvem de testemunhos e fala, se eles conseguiram, eu também posso. Se os meus irmãos em Cristo, eles estão firmes na igreja, independente das dificuldades, eu também posso vencer. Quando bater alguma dificuldade, vamos olhar para o lado, gente. O dia que você ficar doente, estiver mal, lembra das irmãs e irmãos aqui dessa igreja mesmo, que passaram por situações difíceis, como câncer e um monte de dificuldade, e venceram, e estão conosco aqui até hoje, firmes na fé. Olha para eles. O dia que você ficar desempregado e pensar em desanimar, olha para os irmãos que perderam o emprego e batalharam, lutaram, e hoje Deus tem abençoado a vida deles. Quando a gente se sentir desanimado, a gente tem que olhar para o nosso lado. Agora eu vou te falar uma coisa mais importante do que olhar para o lado. A gente tem que olhar para frente. Ele volta a dizer, ele diz o seguinte no versículo 2, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Olhe para os seus irmãos, veja a fé deles, se espelhe nos bons, não nos maus, nos bons cristãos, se espelhe neles, mas acima de tudo, olhe para Jesus, o autor e consumador, aperfeiçoador, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Olhe para Cristo. Como é que eu olho para Cristo, pastor? Como é que eu vou olhar para Cristo? Ele não está aqui. Como é que eu faço? Não tem nenhum crucifixo aqui, nada disso, eu não tenho para onde olhar. Sabe como é que você faz para olhar para Cristo? Olha para a palavra.
Quando você olha para a palavra, você olha para Cristo. Aqui que você encontra Cristo, é na palavra. Olhe para cá e você vai conseguir encontrar força para vencer. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como é que eu olho para Cristo? Olhe para as pessoas que são de Deus e olhe para a palavra. Não deixe, não tire o foco, não tire o olhar de Cristo na sua vida. Ele é o nosso alvo. E se você observar comigo, o versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha para Jesus. Quando sentiu desânimo na vida, olhe para Jesus, que por causa do gozo que estava proposto, Jesus passou por tudo que ele passou, porque ele sabia que um dia nós estaríamos aqui na igreja adorando o nome dele. Então ele falou, vale a pena. Ele passou por causa da alegria que ele estava proposto, de saber que a humanidade, muitos se voltariam para ele. Por isso que ele suportou. Olhe para a cruz. Quando você se sentir injustiçado, olhe para a cruz. Quando você se sentir cansado, olhe para Cristo. Quando você se sentir desanimado, olhe para Cristo. Quando você se sentir traído, olhe para Cristo. Quando você se sentir abandonado, olhe para Cristo. Porque ele passou por tudo isso, irmãos. Ele foi hostilizado, ele suportou a afronta dos pecadores e ele não desistiu. A gente às vezes fica magoado por qualquer coisinha. Magoei. A gente está numa geração cheia de mimimi, gente que fica chateada por qualquer coisinha. É impressionante isso. Nós estamos numa geração infantil, numa geração de infantes que ficam chateados por coisinha pequena, por nada. Por nada. Outro dia um irmão, não é daqui, não tá com a gente aqui, mas ele mandou no meu WhatsApp lá. Eu nem tinha um nome no WhatsApp, eu não sabia quem era, nem identifiquei a foto. E ele colocou lá a foto de um carro, e ele colocou Deus me deu esse carro e tal, alguma coisa parecida assim. Ele colocou lá, só que eu nem identifiquei, não vi quem era, e nem abri a foto e deixei passar. Outro dia eu recebi um recado, e ele dizia para mim o recado seguinte: comprei um carro de 28 mil reais. Compartilhei com o senhor e o senhor não me deu nem os parabéns. Se o senhor continuar assim, o senhor não vai nem para o reino dos céus. Ele colocou assim. Eu nem tinha visto o negócio. E aí eu respirei fundo. Respirei fundo e falei assim para ele: desculpa, não tinha visto o carro. Parabéns pelo carro, Deus abençoe você. Mas eu acho que quem não vai para o reino do céu é você que abandonou a igreja e está fora da fé. Acho que é você que não vai, meu irmão. Então te volta para Cristo e tal. Cheio de mimimi, gente. O pastor não curtiu o meu carro que eu comprei. E deu até o valor, né? 28 mil à vista. Que maravilha. Entendeu? Mas não foi porque eu não quis. Eu nem vi, eu nem abri. Não havia identificação. Não está lá o teu nome. O nome de você está no meu WhatsApp lá. O dele não estava. A gente está numa geração cheia de mimimi, sabe? Desiste por qualquer coisinha. E aí ele fala: olha para Jesus que suportou a cruz e que está assentado à destra de Deus, que foi hostilizado. Jesus sofreu demais. E ele encarou a cruz, ele encarou o sacrifício, ele encarou a via crucis, ele não desistiu. Se você lê a palavra, você fica impressionado com o que aconteceu com Jesus. As pessoas cuspiam nele, as pessoas o esbofeteavam por trás, sabe, a pessoa toda ensanguentada, massacrada, carregando uma cruz, alguém dá um tapa na orelha por trás, pá, e ainda pergunta: profetiza quem te bateu, se tu és o Messias. As pessoas o açoitaram, as pessoas o machucaram. Ele entra na segunda-feira, ele entra em Jerusalém aclamado pelas pessoas, com palmas pelas ruas, as pessoas batendo palmas dizendo: hosanas ao que vem em nome do Senhor, bendito é o Senhor, exaltando o Senhor, glorificando. Ele entra ovacionado na segunda-feira, e na sexta-feira, naquele mesmo povo que o ovacionou, que o aplaudiu, que o celebrou, colocado lá no alpendre de Pilatos, 2 homens, Barrabás, um assassino, um cruel assassino, e coloca Jesus, e ele pergunta para a multidão, aquela mesma multidão segunda-feira, pergunta para ele: quem que vocês querem que eu solte e quem que vocês querem que eu mate? Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o justo, ou Barrabás, o assassino? E as pessoas gritam: Barrabás! A multidão ensandecida, ela grita: Barrabás, Barrabás! Como sentiu Jesus naquela hora? Barrabás, o ladrão, o assassino, ele vai ser liberto. Ele sai feliz, e Jesus sai dali para a crucificação. Aquela mesma multidão que o ovacionou na segunda-feira. Não é assim que as pessoas fazem com a gente? De vez em quando não acontece isso? A gente não é enganado, não é? Acontece isso. O que a gente faz?
olha para Jesus, segue o exemplo de Jesus, o autor e consumador de nossa fé, que pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus Todo-Poderoso. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Quando você se sentir mal, olhe para Cristo, veja o que ele sofreu por você. Nós cantamos uma bela canção aqui, porque ele me amou primeiro. Quando você passar por situações difíceis, olhe para Cristo, porque ele nos amou primeiro. Ele diz o seguinte aqui, ele continua, versículo 5, ele diz o seguinte: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos. Ele está dizendo o seguinte: na corrida cristã, você tem que olhar para a nuvem de testemunhas. Na corrida cristã, você tem que olhar para Jesus. Na corrida cristã, você tem que considerar o que Jesus padeceu por você. Na corrida cristã, você deve entender que de vez em quando Deus te corrige. Tem horas que o negócio aperta para o nosso lado. De vez em quando a gente passa por uns apertos aí, e não é o diabo, às vezes é o próprio Deus que está corrigindo a gente, colocando a gente no rumo. Tem horas que a gente fala: o que está acontecendo comigo? A situação está tudo errado comigo, as coisas não funcionam. Será que não é o próprio Deus que está tentando te levar para o rumo? Tentando te corrigir tua caminhada, tua corrida? Será que ele não está tentando te colocar no caminho reto? Então, tem muitas vezes, irmãos, que Deus nos corrige, Deus nos disciplina, como o texto fala, como o pai disciplina o filho que ama. Quem ama o seu filho, disciplina. Quem ama o seu filho de vez em quando fala não. Quem ama o seu filho de vez em quando põe no cantinho do pensamento. Quem ama o seu filho de vez em quando tira algum privilégio dele. Quem ama o seu filho corrige. E Jesus, por me amar e amar você, de vez em quando ele corrige a gente também. E ele está dizendo: por favor, não esqueçam da exortação, que o Senhor, ele corrige vocês. Não desprezem a correção. Talvez alguma situação que você viva hoje, na área financeira, na área de saúde, alguma situação, pode ser uma correção de Deus. Não que toda seja assim, pode ser uma correção de Deus, e eu tenho que ter discernimento para isso. Na corrida, a Bíblia diz que eu devo ter paz com todos, versículo 14. Segui a paz com todos. Eu tenho que ter paz com todos. Diga comigo: com todos. Diga: paz com todos. Tem gente que é muito fácil a gente ter paz. É ou não é? Tem pessoas na igreja, na família, em casa, que é fácil ter paz. Tem gente que são pessoas maravilhosas, que te abraçam, que são meigos, que são tão maravilhosos. Mas tem uns que é difícil ter paz. É ou não é? Tem umas encrencas aí. Tem uns negócios complicados aí. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter paz no que depender de vós, tente paz com todos. Eu tenho que ter paz com todos. Isso é um desafio para a sociedade que a gente vive, ter paz com todo mundo. Lá no teu trabalho, ter paz com todo mundo. Na tua família, dentro da igreja. Tem gente que é muito fácil ter paz aqui dentro, muito fácil. Pessoas que te abraçam, te beijam, te elogiam. Essas pessoas, é muito fácil a gente ter paz com elas. Mas aquelas que te ignoram, aquelas que meu Deus, essas não é fácil. Tem que ter muita graça de Deus. Mas eu tenho que ter paz com essas pessoas. Sim ou não? Eu tenho que ter paz com essas pessoas. Então, na corrida, no versículo 14 está dizendo: nós temos que ter paz com todos. E não somente paz com todos, mas também nós temos que ter santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Levar uma vida santa, uma vida correta, uma vida íntegra. O crente tem que ter uma vida íntegra. Tem ou não tem que ter? Tem que ter uma vida íntegra, gente. O crente tem que ter vida íntegra, tem que ter uma vida correta, em todas as áreas. O crente não pode ter gato net. Pode? Não pode ter um encanamento de água clandestino que vai para a casa dele lá, um relógio oficial, e tem aquele que ele gasta mais água. Não pode. A gente não pode ter gambiarra. Tem que ser correto. Tem que ter ou não tem que ser correto? Tem que ser, sabe, as coisas tem que ser. A gente tem que agir corretamente, tem que obedecer, tem que ter correto. Então a santificação é necessária. O padrão é elevado, senão não verá o Senhor. O que mais que ele está dizendo? Na corrida, nós devemos tomar cuidado para que não brote nenhuma raiz de amargura. Olha o versículo 15 comigo aí. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Raiz de amargura, sabe, aquele pequeno sentimento de que você vai sentindo por alguém assim, uma chateação com ele, e aquela raiz vai penetrando no teu coração, e aquela chateação se transforma em mágoa e vai entrando no teu coração, e aquela mágoa se transforma em rancor e vai entrando no teu coração, e aquele rancor se transforma em ressentimento, e aquilo vai te fazendo mal e vai tomando conta do teu coração, e quando você vê, você está tudo amargurado. E é uma tradução que fala o seguinte: cuidado para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação e contamine a muitos. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o nosso coração ele é muito sensível. De vez em quando as pessoas magoam a gente, isso vai criando uma raiz. Quando a gente vê, a gente está irreconhecível, a gente está mal. A gente quer o mal do outro. De vez em quando a gente olha para o que está acontecendo comigo? Estou ficando mal. A gente tem que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura vai entrando, vai contaminando a gente, vai tomando conta do nosso coração e vai arraigando de tal forma que a gente vai ter problemas sérios na nossa vida. Sério isso aqui, irmãos. Vou ler de novo, muito sério. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contamine. Gente amargurada, gente ressentida, ela também contamina muitos outros. Quando a gente está perto de uma pessoa de Deus, essa pessoa nos abençoa tanto, mas quando a gente está perto de gente amargurada é difícil, irmão. Já conversou com a pessoa amargurada, chateada, de mal com a vida? Ela te contamina, sai dali chateado. Tu sai dali meio chateado, porque isso contamina. Na vida cristã, nós temos que vigiar para não sermos imorais ou profanos, como Esaú, que perdeu a sua bênção e depois queria misericórdia de Deus e não alcançou misericórdia. Vigie para que não haja imoralidade na sua vida. Vigie para que você não profane as coisas de Deus. Vigie para não usar o nome de Deus em vão. Eu tenho visto muitas pessoas usando o nome de Deus em vão, Deus para qualquer coisa. Tome cuidado, o nome de Deus é um nome santo. A gente tem que tomar cuidado para não ficar usando o nome de Deus em vão. Na corrida, o versículo 25 diz o seguinte: na corrida, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Deus tem falado com a gente. Tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus já falou. A gente só tem que obedecer agora. Deus já te mostrou o caminho, mostrou ou não mostrou? Deus te mostrou o caminho que você tem que tomar. Deus já te falou. Por que a gente insiste em desobedecer a Deus, se Ele já nos mostrou o que a gente tem que fazer? Já mostrou para a gente. Já mostrou o caminho da santidade, o caminho do arrependimento, o caminho do perdão. Esses textos, esses princípios básicos que nós conhecemos, nós temos que obedecer. Na corrida, versículo 28, a gente tem que aprender sempre, a gente tem que aprender a agradecer a Deus, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós temos que ter adoração a Deus e reverência. Quantos estão correndo a corrida cristã? Digam aleluia. Quantos querem continuar correndo? A corrida cristã, a vida cristã é uma vida maravilhosa, irmãos. Não é, mas não para os atrapalhados. Não para os pecadores, não para quem tem raiz de amargura, não para quem não santifica a sua vida. Essas pessoas têm muita dificuldade de correr a vida cristã. Pessoa cheia de embaraço, atrapalhada no sentido de ter muito peso na sua vida, ela não consegue correr uma corrida cristã. Mas uma pessoa que se livra dos embaraços, procura manter a sua vida reta diante de Deus, olha constantemente para Jesus, tem paz com todos. Eu não posso ser seletivo. Tem gente que é seletivo. Você, eu tenho paz, ok? Você não, você mais ou menos. A gente é muito seletivo. A gente colocou uma tabela na nossa mente e que diz o seguinte: Arlindo, paz com ele, 100%, legal, abraço, dou a mão, converso com ele. Já com o Sidney, não, paz mais ou menos, só dou a mão, abraçar não. E o outro, Daniel não chego nem perto. Ele passa para cá, eu passo, nem o cumprimento. A gente fica meio seletivo. A gente não pode ter isso. Absolutamente. Nós temos que ter paz com todos, porque algumas pessoas têm dificuldade da corrida cristã, porque não tem paz com todos, porque tem essas dificuldades.
Porque tem raiz de amargura no coração. O crente não pode. Eu tô pegando isso aqui, porque isso aqui para mim é muito forte. Sabe, a raiz de amargura me dá a impressão de uma raiz que vai entrando no coração da pessoa e vai tomando conta do corpo todo, vai amarrando a pessoa fica amarrada, cheia de amargura. Eu odeio fulano, não quero saber do fulano, não converso com fulano, não quero. Esse tipo de raiz de amargura mata a gente. Tem gente que está morta por dentro, porque tem raiz de amargura. E eu estou enfatizando isso, eu não enfatizei de manhã. Cuidado com a raiz de amargura, livre-se disso, arranque isso, queime pela raiz, tire do seu coração. Tenha um coração livre para amar todos os seus irmãos em Cristo. Seja grato a Ele, e aí a corrida cristã torna-se maravilhosa. Eu tenho 35 anos de vida cristã, mais ou menos. Em torno de 35 anos. Irmãos, a vida cristã para mim nunca foi um peso. Nunca. Eu tenho alegria em ser cristão. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente na igreja, no fim da minha adolescência, quando jovem, como seminarista, como missionário, eu não tenho problema com a vida cristã. Eu tenho alegria em ser cristão, irmão. Mas eu tomo cuidado com isso. Quando algum pezinho quer ficar na minha canela, tem que tirar fora. Quando alguma raiz quiser entrar, eu tenho que tirar, para que eu possa continuar correndo a carreira cristã de maneira maravilhosa. E um dia eu poder estar na frente do meu Senhor, do meu Deus, totalmente livre disso, preparado para estar no céu eternamente. Amém, meus irmãos? Quantos estão correndo a carreira cristã? Vamos continuar correndo? Firmes, deixando todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos espelhando nos bons, seguindo em frente para a glória de Deus. Esse é o desafio que nós temos. Fique em pé nesse instante, por favor.